Eu fui no culto no lar, tá aqui a de prova, fui no culto no lar, que depois que eu preguei, gente, eu não gosto de falar muitas coisas não, mas eu vi, tá aqui a de prova. Eu falei, gente, Deus me mostrou um demônio dentro dessa sala aqui. E ele vai ter que cair por terra. Eu já falei para vocês sobre os dois bonequinhos, né, dos moços. E quando eu falei, isso em outra casa, quando eu falei que ele tinha que cair por terra, caiu o demônio. Gente, a sala, tá aqui a de prova. A sala esvaziou. O culto estava lotado a casa. Mas a sala esvaziou. Todo mundo com medo. Eu vi missionária correndo. Eu vi pessoas que eram obreiros fugindo. Então, isso aqui eu chamei uma porta aqui para vocês aqui. Todo dia estejam preparados. Todo dia. Tá? Para que isso, quando acontecer, você seja um representante de Deus naquela localidade. Igual a Daniela já passou por isso já. Mas já é experiência que você já tem. E você, Carlos, eu perguntei, se manifestar? Eu vou orar e vou lá. Por quê? Porque você precisa estar sempre preparado para essas situações. Sempre. Sempre. Porque esse dia nunca vai avisar quando vai chegar. E se caso você estiver despreparado, você não vai, você arruma desculpa, entendeu? E a pessoa pode falar assim, poxa, fulano e tal da igreja não veio. E você precisa representar Deus lá naquele lugar. Amém? Vamos lá. Expulsar demônios não é libertação, já falei aqui já. A libertação, ela só ocorre por meio do conhecimento. Vamos ler João capítulo 8. João 8, versículo 32. Então são coisas que vocês vão começar a fazer todo dia. Senhor, me reveste com a tua armadura. Primeiro ponto. Outro ponto. Senhor, me capacita a cada dia, me dá fé, me dá estrutura, para que eu possa estar sempre preparado para te representar aonde eu estiver. Ônibus, eu já estudei muito no ônibus, enfim, na rua, enfim, sabe? Porque você precisa representar o céu aonde você está, porque Deus te colocou lá com um propósito, tá? Sempre esse detalhe da unha e cabelo que você falou antes, um pouco. Tem pessoa que às vezes, no olhar, Você vê no olhar. O negócio da unha só em olhando. Aham. Eu já passei por isso, umas duas vezes. Da unha tá linda, maravilhosa, a pessoa olhar, nossa, tá unha, no dia seguinte sai quebrando uma por uma no sabor. Já passou por isso também, falei por isso também. Misericórdia. De ficar no caco, da ferida no dedo. Fala, nossa, tá com a unha tão bonita, que cabelo, tá lindo o cabelo. Quando fala, eu já repreendo. Na hora. Tipo, você não precisa falar, né? Mas tipo assim, quando aconteceu, eu comecei a fazer isso. mas saiu de perto, você fala, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. E repreende. Porque o que é o olho grande. Mas tem que ter também, assim, eu já vi muito discernimento de, às vezes, a pessoa caía, que nem já aconteceu na rua, meu irmão tem epilepsia. E as pessoas ficaram muito em cima querendo expulsar demônio. Sim. Em vez de querer socorrer. Porque tem epilepsia, tem que socorrer, senão acaba fechando. Então, vigiar nesse ponto também. Porque Sim. acaba aparecendo ser E não é. e não é. Isso aí. Ó, o Daniela botou uma marca muito interessante. O discernimento você precisa ter. Para saber o que é enfermidade e o que é espírito. Tá? Igual, ela colocou dentro dessa marca, ela colocou seu irmão, né? Seu irmão. Eu tinha uma pessoa que é muito ligada à minha esposa, que ela tinha epilepsia. E num culto que eu estava, Deus me deu que aquela enfermidade, Deus me deu discernimento, que aquela enfermidade era demônio. Mais à frente, eu vou passar aqui com vocês aqui alguns textos bíblicos de pessoas que estavam enfermos, que ao expulsar o demônio a pessoa foi curada. E essa pessoa, ela era epilética. Sempre caía, aquela pessoa se machuca e tal. Só que Deus tinha me dado o que era demônio. E nem todo mundo que cai por essa enfermidade é demônio. Porque muitas pessoas falam que a epilepsia é falta de libertação.
Não, o que acontece? Eu não posso Não pontuar. posso dizer que toda Sim. enfermidade Sim. também é. Sim, isso aí, entendeu? O que acontece? Eu não posso abrir uma margem de dizer que toda patologia é demônio, não. Não é. Eu preciso ter discernimento para saber se é ou não. Existem algumas que são por feridas emocionais, que Sim. acontecem hoje, mas Sim, trauma no decorrer da vida e tal. quanto a. Igual, esse problema que eu tinha, como é que eu paguei preço para poder ser curado? Eu fui no médico, porque me insistiram para ir no médico. O médico me examinou, fez um check-up, eu fiz o tratamento e graças a Deus estou aqui. Não era espírito, entendeu? Não era algo espiritual, era algo médico. Então eu preciso saber, na patologia, o que é espírito e o que é coisa natural. O que é natural, o homem vai tratar e vai ser curado. Agora, o que é espiritual com essa pessoa, né? Não é o caso do seu irmão, essa pessoa. Deus me deu num ponto que o ataque que ela tinha era demônio. Tomava remédios, né? A pessoa caiu, orei, expulsei aquele demônio e a pessoa nunca mais. Você tem quantos anos? Uns 5? Uns 5, 6 anos? Desde então, essa pessoa nunca mais teve ataque de epilético e nunca mais padeceu daquela enfermidade. Mas eu não posso ser radical e qualquer coisa é demônio, é diabo. Não, eu preciso ter esse discernimento para saber o que é espiritual e o que é natural. Eu sou asmática desde pequena, desde criança. E quando eu aceitei Jesus, eu me questionei muito por que eu não fiquei curada. Eu aceitei Jesus e tinha que ficar curada. E aí eu tinha crises, igual o senhor estava tendo, assim, de ficar internada, de tomar soro e tudo. E eu questionava isso. Por que eu não fiquei curada? Eu aceitei Jesus e eu tinha que ficar curada. E depois, com o tempo, eu fui entender que não. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. E quem dera que se fosse assim, né? A gente não tem, mas infelizmente não é assim. Igual, a bronquite asmática que eu tinha, eu não gosto dessa palavra, eu tenho, que eu tinha, não é de infância. A minha, Eu adquiri no decorrer de um período de idade, por conta de resíduos, né? Que era muito agravante com o produto. Igual, produto de limpeza, não posso, dependendo do produto de limpeza, não posso sentir nem o cheiro. Entendeu? Então isso me acarretou no decorrer já grande já. Mas não é porque a gente é crente que a enfermidade não vai chegar. mas tipo assim, as pessoas, algumas pessoas. Eliseu morreu enfermo, Eliseu. A cura principal é da alma, a questionavam. salvação. A enfermidade que eu tinha, Lógico que a gente sabe infelizmente. que tem alguma coisa que tem coisas. Deus cura tudo. Sim, eu, sim. eu creio nisso. Se o senhor quiser me curar Sim. da asma, igual hoje. Hoje meu marido deve ter ligado para mim umas 20 vezes, preocupado, porque eu sou asmática e estava essa confusão aí. Mas assim, eu sei que se Deus quiser me curar, Ele vai me curar. E se Ele não quiser, tá tudo certo. Eu vou me cuidar. E vida que segue, é verdade. Demorar, mas Deus também manda os médicos aí pra isso. Sim, Meu isso filho, aí. quando era pequeno, ele dava convulsões. Tomava cadernal. Hoje não toma mais. Ele tinha bronquite. Foi internado, ficava no oxigênio. Hoje não tem mais. Mas também tem outras coisinhas que foram, mas ainda tem. É verdade. Então Então, tem médico pra tudo. verdade. Isso aí. Então a gente precisa dessa matéria aqui, ter essa visão. Mais pra frente eu passo um texto com vocês aqui, tá? E nem tudo, olha só, deixa eu pontuar isso aqui. Deixa eu até pontuar isso aqui. Até pontuar. Vou botar aqui assim, ó. Vou botar aqui assim, ó. Nem tudo. A gente não pode demonizar tudo e também não pode espiritualizar tudo. Isso aí, ó. Nem tudo, muito boa, Cleuzinha, ó. Nem tudo que acontece. É igual pregação que o pastor fala mais no diabo do que. Gente, nossa, acaba comigo. Não é defendendo ele não, mas nem tudo, gente. Vou botar devido a ações. Vou botar aqui no plural aqui, ações. Ações. Às vezes a pessoa gasta mais do que ganha. Ah, o inimigo tá roubando dinheiro, tá endividado, que foi você que fez conta. É, não foi o aí inimigo. o Devando tá assim, ó. Ah, Eu não. O acusador, tá me acusando. Isso aí. Ah, o Devando mandando, não, entendeu? Então, nem
acontece é devido a ações do diabo. Tá? Nem tudo. Tá? Porque às vezes a gente acaba entrando numa neura de tudo que acontece, a gente colocar a culpa do diabo. Tudo que acontece é colocar a culpa do diabo. Eu acho interessante uma parte que o apóstolo Paulo, ele vai ser impedido de ir para Roma e ele vai sofrer algumas intempéries da vida, que ele vai dizer assim, ó, eu tentei ir ter com vocês, eu tentei fazer, eu tentei ir, porém Deus me impediu de ir. Se é crente no dia de hoje, o diabo está lutando para que eu não vá. Ai, me arrepiou aqui, olha só. Tem coisas que é Deus dizendo, fica em casa. Você pega o carro, bota a chave na ignição, o carro não quer pegar. Tem gasolina, bateria tá filé, bateria nova. Tá tudo certinho, você estacionou na garagem e hoje não quer pegar. Aí você insiste. Aí você, então tá, eu vou de moto. Aí você vai na moto, a moto não quer pegar. Começa a acontecer uma gama de coisas. Não vai. Fica em casa. Não vai, fica em casa. Simples. Ou então vai de ônibus. Se o ônibus passar na tua porta, você fica assim, ó. Onde parou, tu entra. Sabe? Por quê? Deus vai usar mecanismo por meio dos seus anjos ou de coisas naturais para que você não vá. Já aconteceu que você está com um sentimento ruim, uma impressão ruim, e você pensar assim, ó, não é para mim ir não, mas eu tenho que ir, não é para mim não, e você ir e dar ruim. Já aconteceu com você? Já? Ou não? Ou não? Então, isso é o mundo espiritual te comunicando com você. Também não é tudo também não, né? Senão ninguém sai de casa, né? Mas existem coisas que acontecem que é Deus te travando para que você não vá e de certa forma não aconteça. Um pastor falando sobre isso, que um adolescente veio falar com ele e falou assim, pô pastor, parece que quando começa a acontecer as coisas ruins, parece que a gente tá cagado de urubu, e não sei o que, tá tudo ruim. Aí ele falou, sabia que às vezes um cagado de urubu é um livramento de Deus? Eu falei, pastor, tá de brincadeira. Aí ele falou que uma pessoa estava indo trabalhar de branquinho, igual eu trabalho, chegou na porta de casa, o passarinho veio e fez aquele estrago. Aí teve que voltar, tomar banho, para trocar o uniforme, botar outro. Nesse meio tempo durou 1 hora. Aí sabe o que foi? Ela trabalhava na Torre Gêmeas, nesse intervalo de 1 hora foi quando aconteceu tudo, a pessoa ia morrer. Caramba, cara. Aí ele falou, tá vendo como às vezes uma cagada de um passarinho, uma coisa era uma boa causa? É verdade. Deixa eu dar só um apontamento. Livramento de Deus. Livramento de Deus. O que acontece? Na próxima aula a gente vai estar na apostila. Bom, o que acontece? O Novo Testamento, tá? O Novo Testamento, ele vai apresentar, vou botar aqui direitinho aqui, vou botar até direitinho, fica melhor, tá? Ó, no Novo Testamento, ó, os anjos. Ó. Mal em hebraico, tá? Os anjos. Mas eu acho que Deus fala muito com a gente mãe, né? Porque às vezes eu estou em casa, eu sinto uma angústia, eu pego o telefone, eu ligo, alguma coisa aconteceu com um dos meninos. Ou mãe e mulher. Mulher tem um sexto sentido terrível. Essa aqui você vai falar comigo assim, ó, ô vida, sai fora de fulano de tal. É você insistir e dar ruim. Os anjos. Isso. Os anjos, desculpa. Os anjos. Aparece no Antigo Testamento cerca de... Eu já usei?
Eu botei Malach, e, que é no hebraico, tá? Antigo Testamento, e Angelos, tá? Que é no grego, tá? Novo Testamento. Sei que todos escreverem. Todos escreveram? Abra, por favor, a Bíblia de vocês, em 1 Crônicas. Eu nem li o João 8, né? Depois de deixar aberto aqui, mas pode ler. 82. Isso aí. Conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Abre em 1 Crônicas, capítulo 20. Primeiro Crônicas, capítulo 20, versículo 1 e 2. É um trabalho para casa, tá, gente? Vocês vão pegar esse texto, vou botar aqui para casa. Primeiro Crônicas, capítulo 20. Para casa. Faz tempo que eu não leio isso. Eu me senti agradecendo que eu escrevi isso aqui agora, acredita? Ó, versículo 1 e 2. É o trabalho de vocês, tá? Fala em quantos dias? Hã? Vai fazer o quê? Pra casa, tá? Vocês vão entregar na nossa próxima segunda-feira. Só que a gente vai discutir uma aula aqui, 2 aulas, são 3 aulas que estão aí abertas. Vamos ver se a gente consegue discutir sobre as 2 hoje. Deixa eu pontuar isso aqui, ó. Primeira Crônica, 21 ou 2. Qual
foi o erro de Davi neste demonstrativo, neste texto, tá? Para trazer em folha separada? Sim, pode ser folhinha de papel ofício, capinha, igual vocês fizeram aqui aquela vez, bonitinho, tá? Vocês vão olhar para esse texto aí, 1 Crônicas 20, 1 e 2, e ver qual foi o erro de Davi, tá? É em relação, gente, à angiologia, sobre automaticamente, não posso falar, não dando resposta, né? Vocês vão entender, tá dentro da nossa aula, tá? Dentro da nossa aula. Fala de uma vitória, fala de um determinado ídolo, que é um demônio, né? O apóstolo Paulo diz que aquele que sacrifica ídolo, sacrifica demônio, porque por trás da imagem tem demônios. Então, é uma vitória, aparece aí um ídolo, aparece um demônio, e qual foi o erro de Davi nessa batalha? É só responder isso. O erro de Davi nessa batalha foi pontinho, pontinho, pontinho. Boa, eu não abri o questionamento, vou abrir aqui agora, isso aí. Vale um pontinho, tá, gente? Mas na visão de vocês, qual foi o erro de Davi? É em 1 Crônica, capítulo 20, versículo 1 e versículo 2. Para casa. Retomamos aqui? Já escreveram? Ó, para a gente terminar aqui, ó. Eu pontuei duas coisas aqui. Deixa eu ressaltar aqui, ó. Duas coisas aqui. Primeiro, os anjos, tá? Em hebraico, tá? Que é o Antigo Testamento, sempre vai aparecer a palavra mala. Algumas traduções aparecem com CH, tá? Mala, tá? Mas tanto faz com K ou com CH. Se tiver com CH, então nós temos que arranhar a garganta. Mala, tá? Os anjos aparecem no Antigo Testamento cerca de 139 vezes, uma regrinha da hermenêutica, aproximadamente, tá? Aí já aqui, os anjos, que no grego é ângelos. O outro é qual? Hebraico, malach. Hebraico. Isso, malach. Se você quiser colocar assim, ó, coloca um G, ó, um G e um R, ou um H, ponto B. Porque aí eu sei o que é hebraico e o que é o grego. Tá? Tá? Ó, os anjos, ângelos no grego, né? Aparecem no Novo Testamento cerca de 174 Desculpa, gente, desculpa, me perdoa. Cerca de 174 vezes, aproximadamente. Deixa de fumaça? Você também não, né? O fogo voltou. Sério? A hora que a gente voltou, voltava. Fica tudo ardendo? Eu tava com a garganta assim, tô tossindo toda hora também. Ó, aproximadamente. Isso da coriza, não foi? Então o que acontece? A gente olhando para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento, aparece mais no Antigo ou no Novo? No Novo. Se você olhar, o Antigo Testamento tem 23 mil versículos, tá? 23 mil e poucos versículos. Tem 1.189 capítulos, tá? Já o Novo Testamento tem 7 mil e poucos versículos e 260 capítulos. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, é 3 vezes menor do que o Antigo Testamento. Só que aparecem mais no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. Por quê? Porque a gente acha que anjo só aparece no Antigo Testamento, mas aparece mais no Novo Testamento. E muitas pessoas não tiveram contato com o anjo nos dias odiernos, por quê? Porque quer repreender tudo.
Às vezes o anjo já se apresenta para você, sendo da luz de você, está repreendido o demônio. Então, a gente precisa tomar esse cuidado na nossa caminhada cristã. Tá bom? A gente vai encerrar nossa aula aqui. Já são 10h10. E eu preciso ver com vocês sobre a nossa próxima aula. Essa fumaça assim. Tá? A nossa próxima aula. O que a gente pode fazer? Se é que dá para todo mundo no sábado. Podia ver no grupo, sábado dá não? Sábado pra mim. Sexta. Toda sexta? Não, a gente podia pegar uma sexta, tipo assim, pegar uma sexta de 7 horas até as 10. É porque dia 14 começa a escola de cura onde a gente trabalha. Ah, tá. Tipo sexta-feira próxima agora, eu podia pegar das 7 horas. Oi? Amanhã não vai ter. Amanhã tá aberto, mas se amanhã se agrada todo mundo vir amanhã, eu acho que vai estar muito. Amanhã tem ensaio do Wiki. Por quê? O que A acontece? gente tinha falado. A Alessandra falou que ele virá. Pra amanhã? Não, foi sugerida, qualquer coisa. Não confirmou, mas ela falou Ela no falou grupo, que né? abria mão Tá. de pra amanhã. Na terça-feira. Depois vê lá no. Qualquer coisa, como a mãe ficar perto, a gente podia ir pra outra terça-feira. A gente pegava tipo de 7 horas. Dá pra você, Edmar? Dá? De 7 horas, a gente ia até as 10. Na Aí, outra terça. se quiser amanhã, a próxima terça. Ah, não, porque já tem aula. Você tem aula, tem outra aula. A gente vai combinar, tá? Vocês não vão ficar sem essa aula, não, tá, gente? Sim. Porque Então, acontece. Alessandra, se a Alessandra liberar a gente amanhã, podia ser amanhã. Dá pra tu também, Márcio? Amanhã. Dá pra você, o William? Chegaria atrasado, né? Porque o que ele quer fazer? Nas aulas daqui pra frente, se for feriado, a gente vai continuar dando aula. Tipo, mesmo se der 2, 3 pessoas, a gente vai vir pra poder não ter esse acúmulo. Até quando a gente conseguir amanhã, a gente vai ficar faltando só umas 2. Aí depois, mais pra frente, a gente conseguir eliminar uma. E essa uma que tá faltando, a gente pode jogar pra prova. Ao invés de eles virem fazer presencial, a gente faz agora aquele outro esquema na prova, vocês fazendo em casa. Tá? Mas a gente conseguir eliminar uma amanhã. E a outra a gente via uma outra data, tá? Mas vocês não vão ficar sem aula de vocês não, tá bom? A gente coloca no... Ou ir passando sempre 10, 15 minutinhos. Fica a critério de você agora, nós passamos já 10 minutos. Ah, melhor não. Melhor uma aula? Então, Parece que rende mais a aula. Então tá falado então, tá? Gente, vocês que não vieram, se vão receber a aula no aplicativo de vocês, no grupo e no privado. Parabéns para Felipe, para Mariana. Miguel nasceu, tá? Miguel significa quem é como o Senhor. Parabéns a todos vocês aí também, em nome de Jesus. Amém.